agora, na Rádio Evangélica Vida. Uma palavra de esperança para a sua vida. Bom dia para você, a paz do Senhor Jesus. Chegamos agora ao momento da meditação na palavra de Deus e hoje, o texto de hoje que eu trago está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 15, versículo de número 16, que diz assim: Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Estava pensando hoje, meus amados irmãos, acerca da nossa vocação, acerca do chamado de Deus de uma forma específica para as nossas vidas. A primeira pergunta que eu quero fazer a você é: você tem consciência do seu chamado? Sabe qual a vocação que foi lhe concedida, destinada? Deus não descarta ninguém. E você pode fazer como muitos personagens bíblicos fizeram a respeito de trazer argumentos, justificativas. O grande Moisés, grande no sentido daquilo que Deus destinou para ele fazer, que foi realmente uma obra grande, de tirar o povo de Israel do Egito. Não era qualquer um que poderia fazer isso, mas ele olha e começa a colocar diante do Senhor coisas, argumentos que poderiam invalidar o chamado de Deus, que achava que poderia invalidar. Ele começa a dizer que o povo não ia receber, que Faraó não ia receber, que ele era pesado demais de língua, que ele não sabia falar, e começava a trazer alguns argumentos, mas Deus chama, Deus se responsabiliza, Deus nos capacita, Deus treina o nosso coração. Ou você acha que os desafios, obstáculos da sua vida é apenas para um passatempo ou algo que você considera inútil? Não. Toda boa obra, tudo que vem do Senhor, todo propósito é estabelecido por Deus para a glória do seu nome. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Então, todas as coisas que nós passamos na vida têm um propósito específico. Às vezes, nós passamos por um desafio e passamos, porque nada é permanente. Só existe uma coisa que é permanente e é eterno. É a vida com Deus. Aleluia. Depois da morte, segue-se ao juízo. E aí a gente vai ter uma vida com Deus ou uma eternidade sem Cristo. Eu quero escolher, eu já escolhi. E eu quero que você também faça a escolha em uma vida eterna com o Senhor. E como escolher isso, irmã Sueli? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e toda a sua casa. Glória a Deus. Salvação é para aquele que os creem. Então escolha crer no Senhor Jesus Cristo. Mas o chamado de Deus, no chamado de Deus, todas as coisas contribuem. Tudo que você está passando não é apenas um mero passatempo. E quantas vezes a gente passa por situações e lá na frente chega alguém em uma situação parecida, e quando nós abrimos a boca e dizemos: olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu também passei pelo vale da sombra da morte, por uma angústia, por uma situação. Eu também passei por esta doença, eu também passei por essa dificuldade. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus foi comigo. Ele fez na minha vida. E é tão bom a gente ouvir isso. Não sei se você estava no lugar inverso. Talvez alguém já passou,
Alguém já venceu aquele obstáculo e você está passando pelo processo e esse alguém chega para você e diz assim: ó, irmã Suelen, confie no Senhor, vai dar tudo certo, porque eu passei também por esta situação e olha eu aqui, olha o que Deus fez na minha vida. É o mesmo Deus, e Ele não faz acepção de pessoas. Então, assim como Ele fez, Ele chega para Josué e diz exatamente isso. Ele diz: ei, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aleluia. E é como que ele estivesse dizendo: ó, Moisés cumpriu o seu chamado e ele não é maior do que você. Ele não é melhor do que você. Na verdade, era eu na vida dele. E agora eu estou com você nesta jornada, neste caminhar. É assim que o Senhor faz. Ele te chama nesta manhã. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo número 5, versículo 24, que diz assim: fiel é o que vos chama. Fiel é o que vos chama, o também Ele fará. Se Ele chamou, é Ele quem vai fazer. Não se preocupe. O povo muitas das vezes ficaram preocupados. Chega Ageu e diz: ei, vocês estão achando que estão tudo bem? Vão fazer o templo do Senhor. Não vou organizar a casa, não. Organize o templo do Senhor. Mas não temos condições. E Deus chamou para fazer o templo, para a reconstrução. Então é Ele quem vai providenciar. É Ele quem vai fazer. Certa vez, meus irmãos, a gente se acha tão incapaz. Mas a gente precisa olhar com a ótica de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28 e 29 diz assim, ó: que Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar aquelas que são. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Sabe por quê? A glória dele, Ele não dá para ninguém. Não precisa vir aqueles superdotados, supercapacitados. A estes, ele abate, ele diz: peraí, eu não preciso de superdotado. Eu não quero ninguém que ache que exercendo alguma coisa está fazendo com sua própria capacidade. Mas eu gosto daqueles que não são, porque são dependentes de mim. E eu deposito perante eles a minha bênção. E o meu nome é que vai ser glorificado. É assim que o Senhor faz. Não se preocupe, não se ache desprezível. Não ache que você não tem valor. Você tem valor. Já diz o hino: o Espírito de Deus se move em você. E se é o Espírito de Deus que diz a você, que te direciona, que te capacita, que te mostra, que te revela, que diz, aleluia, a você o que você deve fazer, para onde deve ir, as palavras que você deve usar, as estratégias que devem tomar, é nele que você precisa confiar. Glória a Deus. Certa vez, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo número 3, versículo número 14, diz: eu prossigo para o alvo. Olha aí. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não pare a jornada. Deus hoje fala com você. Não é para parar. Você vai prosseguir. Você vai continuar. Você vai cantar o hino da vitória, glorificando ao Senhor naquilo que você foi chamado. Bendito seja o nome do Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14 diz: para o que pelo Evangelho vos chamou para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, existe uma finalidade, e a finalidade é a glória de Deus. 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Glória a Deus. Ele nos chama, irmãos, e nos vocaciona. Ele nos chama e diz assim: ó, Edilene, eu tenho algo para você. Ó, irmã Miriam, tem algo para você. Ó, irmã Socorro, tem algo para você.
Aleluia. Aleluia. Existe uma vocação estabelecida de Deus. Meus irmãos, naquele parábola que o Senhor conta dos talentos, Ele não deixou ninguém sem talento. Não existia ninguém sem talento. Uns a Bíblia diz que estava com 1, outro a Bíblia diz que estava com 2, outro a Bíblia diz que estava com 5, mas em nenhum ficou sem talento. Existe um trabalho para você executar para a glória de Deus. Existem pessoas que parece que colocam e taxam, né? Colocam em registro, em grande público, aqueles que apenas pregam, aqueles que cantam, aqueles que são pastores, e a gente parece que coloca num pódio, mas na verdade para o Senhor, ó, aquele que tira a oferta, aquele que limpa a casa do Senhor, aquele que está intercedendo, aquele que ora, aquele que geme e chora, né? Aquele que vai e entrega uma literatura no ônibus, aquele que entrega uma literatura lá no trem, aquele que está evangelizando, aquele que está simplesmente contando para todo mundo que é feliz com Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que testemunha e diz assim: eu estava longe, eu não merecia o Senhor, mas Ele me salvou. Um testemunho de vida. Aquele que testemunha com suas próprias obras. Sim, porque as nossas obras sem fé são mortas, mas aquele que tem fé, ele faz obras para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então estes glorificam o Senhor, seu Deus. E estes têm algo para executar. A ninguém pode dizer: Senhor, o Senhor não me encontrou, não me deu. Ninguém pode abrir a boca e dizer que Deus não entregou algo específico. Deus o entregou. E a Bíblia diz que a uns Ele chamou para ser apóstolos, outros para serem mestres, outros para serem doutores, outros para ser profetas, mas a todos Ele chamou. 1 Pedro 2,21 diz: porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo para que sigamos as suas pisadas. E você pode dizer: irmã Suelen, mas é muito ruim, nós somos perseguidos, nós somos afligidos, muitas das vezes sofremos em causa do Evangelho. Mas, meus irmãos, assim também sofreu o nosso Jesus e Ele não desistiu. Imagine se o Senhor tivesse desistido por causa de toda a dor, de toda a angústia que Ele passou. Mas Ele não desistiu da cruz do Calvário, Ele nos deu plena salvação. Aleluia! E Ele não parou a jornada. Hoje eu te animo, mediante a palavra de Deus, a você não parar a jornada. Você vai prosseguir e cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Aleluia, aleluia. Efésios 4:4. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança para a vocação. Não se preocupe não. Você é um dos membros desse corpo. Um dos membros. E um precisa cooperar com o outro. Precisa estar em um só espírito. Dá errado quando existe uma pessoa querendo fazer com suas próprias forças e a outra querendo fazer mediante a força, a capacidade que vem de Deus. Aí dá errado. Ou esse que quer fazer com as suas forças, quer se exaltar, aí realmente dá errado. Mas quando todos nós estamos unidos em um só propósito, em um só espírito, meus amados irmãos, dá tudo certo e o nome do Senhor é glorificado. Para finalizar, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Agora, para executar a obra de Deus em nossas vidas, meus irmãos, deixe eu dizer para você, precisa sim de consagração, precisa sim de reconhecimento que Ele é santo, e nós também precisamos ser santos e cumprir com excelência, e cumprir com todo o amor, e cumprir com toda a dedicação aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Você não vai parar. Deixa Deus te usar. Você tem valor nesta obra.
Deus te chamou e nesta manhã Ele confirma mais uma vez a chama no seu coração. Aleluia. Seja um vocacionado, um chamado, um escolhido, eficaz para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.